Então, meus irmãos, nós somos espíritos, nós somos filhos de Deus. A doutrina espírita é a terceira revelação enviada por Deus. A primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus e a terceira é a doutrina espírita. Então aqueles espíritos que conviveram conosco passam do outro lado para nos auxiliar. E eles nos trazem a ciência. Quando nós buscamos as explicações da ciência, nós vamos ver a grandeza que nós somos. Nós vamos ver que todos nós que estamos habitando um corpo humano, somos um privilegiado. E que todos os princípios inteligentes são missionários de Deus. Essa doutrina espírita nos mostra que Jesus nos entregou um arquetipo para que nós construíssemos um veículo para nos expressar. E todos nós que estamos na condição humana somos um privilegiado, porque nós começamos a expressar nos veículos ínfimos, lá nas algas. Passamos em todas as formas de vida, em milênios incontáveis, e num grandioso esforço, nós conseguimos a construir um veículo para nos expressar humano. Então, quem está no corpo humano é um vencedor, e somos missionários de Deus, porque quando nós buscamos as explicações espíritas, nós veremos que o Espírito vem para a Terra passionar os seres que estão nascendo para a eternidade. Ora, nós estamos acionando seres que viverão a eternidade aqui agora, respirando. São moléculas de átomos que são processados pelas nossas influências e que viverão a eternidade e que um dia chegarão onde nós nos encontramos. Ao comandar o nosso corpo físico, são trilhões de células. Essas células se renovam constantemente no nosso corpo físico. Nós não percebemos essa evolução, essa troca de células no nosso corpo físico, mas 70% das nossas células são trocadas constantemente. Nós somos como as árvores. As árvores trocam de folhas, mas nós trocamos de células. Então isso é uma missão divina. Esses seres que estão sendo influenciados por nós prosseguirão uma escala evolutiva e um dia chegarão onde nós nos encontramos. Meus irmãos, por isso então nós somos um missionário de Deus. Agora, por que nós temos que fazer isso? Nós temos que fazer isso, meus irmãos, porque em outros planos evolutivos, fora do sistema solar, nós fomos auxiliados. Nós chegamos só a ser princípio inteligente porque outros irmãos colaboraram conosco. Agora, nós assumimos um grandioso débito para com Deus. Então nós temos que aceitar a vida. Nós não poderemos fugir da vida. Nenhum espírito vai interagir com o mundo exterior sem estar num corpo físico. A doutrina espírita nos mostra que nós passaremos para o plano espiritual, continuaremos como espírito e com um corpo físico de matéria também, mas de matéria que vibra em outra dimensão. Uma matéria superior que nos dará o direito de navegar entre as estrelas, de vivenciar planos felizes. Então, nós estamos empenhados numa missão de Deus. Não existe motivo para que nós fiquemos em depressão. Não existe motivo para nós entendermos que a riqueza é a causa da felicidade. Não importa que tenha irmãos nossos, que uns ganham um salário mínimo, ou que outros ganham 100 salários mínimos. Não importam que tenha irmãos nossos que adquirem fortuna, que poderá comprar uma casa lá na nação amiga, nos Estados Unidos, em Orlando. Nós aceitando a nossa casa humilde, financiada pelo BNH que nos dá esse direito, nós poderemos ser felizes do mesmo jeito. Meus irmãos, quando nós buscamos na ciência o entendimento, nós veremos que o Espírito só pode transformar a matéria. Eu tanto moro na minha casa que foi
comprada com muito esforço e paga com muita dificuldade do BNH, como eu moraria numa casa lá nos Estados Unidos? Eu não estarei melhor de forma alguma lá em Orlando, muito melhor, se eu tiver entendimento. Porque eu tenho certeza absoluta que quem está no corpo físico só pode transformar matéria, só pode acionar matéria. Nós estamos nessa casa aqui agora, nós acionamos matéria na respiração, na alimentação, no corpo físico, estamos interagindo com os átomos que constituem essas paredes, que constituem esse teto, que constituem esse piso. São átomos vivos que estão recebendo as nossas impulsões mentais. Todo mundo que pensar aqui dentro, esses átomos receberão as nossas impulsões e prosseguirão com eles, e eles também transformarão, como as células que passam na minha respiração, as células que constituem o nosso veículo de expressão. Meus irmãos, agora, por que Deus apagou tudo? Sem dúvida alguma, a inteligência que está minimizada no cérebro de cada um que está na condição humana é monstruosa, é grandiosa, é maravilhosa. Para que nós aceitássemos a vida, Deus minimizou tudo. Com o conhecimento que está apagado na mente de cada um, ninguém suportaria estar encarnado. Então essa é uma bênção de Deus. Deus apagou tudo para que nós resgatássemos e começasse um livro novo em cada vida que nós assumíssemos na terra. Ora, nós sabemos da doutrina espírita que nós passamos em todas as formas de vida. Nós estivemos comandando o veículo de todos os corpos físicos existentes na terra, passamos em todos os animais. Isso tem que ficar apagado para nós. Nós não podemos abrir esse esclarecimento, porque isso nos faz mal, meus irmãos. E por que nós não podemos voltar ao passado? Porque se nós voltarmos ao passado, nós poderemos assumir uma outra personalidade e voltar naquela personalidade. Eu posso fazer uma regressão de idade, assumir a personalidade de um animal irracional e vir aqui um irracional, ficar louco, latindo, muitas vezes lá no sanatório. Então por isso tem que estar tudo apagado. Abrir o nosso passado, isso dá um sofrimento grandioso para nós. Nós sabemos que lá nos Estados Unidos, uma das maiores universidades existentes no planeta decidiu fazer regressão de idade e estudar as vidas passadas. Passou-se um tempo e essa universidade chegou à conclusão que era uma fábrica de louco, que todos que eles retornavam no passado enlouqueciam, mudavam de personalidade. Então tiveram que suspender o estudo do regresso das vidas passadas. Meus irmãos, e nós sabemos muito bem que de muitas formas nós regressamos às vidas passadas. Nós podemos regressar às vidas passadas através dos tóxicos alucinógenos. Quando nós usarmos um tóxico alucinógeno, nós vamos sentir uma grandeza incomensurável. Nós vamos sentir que somos seres poderosos, que somos espíritos e não vão querer mais voltar para a Terra. E vamos também perceber as nossas vidas anteriores. Nós não saberemos com qual personalidade nós vamos retornar para a Terra. Nós podemos retornar com uma personalidade de um homem profundamente violento e vir aqui começar a cometer crime desatinadamente. Nós podemos voltar, assumir a personalidade de um animal irracional e voltar com aquela personalidade. Ou muitas vezes, de um problema que está sucedendo na Terra constantemente aos milhares. Nós sabemos que o espírito não tem sexo. O espírito decide a sexualidade na hora de encarnar. E que vez nós nascemos no sexo masculino e vez no sexo feminino. Mas isso fica apagado quando nós nascemos outra vez. E quando nós regressarmos, nós podemos abrir as vidas passadas, perceber a personalidade de um sexo oposto e tomar aquela personalidade.
sair num sexo e voltar no outro. Isso é o que está mais acontecendo na terra. Então, meus irmãos, nós temos que entender a grandeza que somos. Temos que entender que somos missionários de Deus, que estamos a serviço de Deus, que jamais nenhum de nós existirá sem ter um corpo físico para expressar. Se nós destruirmos o nosso corpo físico, nós vamos permanecer no estado ovoide, sem poder interagir com os irmãos. Então, a doutrina espírita abre um grande leque para que nós entendamos a grandeza que somos, que isso é uma missão, que nós somos um co-criador, que nós somos, como o apóstolo João nos diz no capítulo 10 do versículo 34, vós sois deuses. Então nós somos seres importantes, e isso nos dá coragem para suportar essa diferença que muitas vezes existe no poder econômico. Ninguém goza da matéria. A matéria, aonde nós estivermos, nós só estaremos transformando ela. Nós não precisamos querer tomar nada de ninguém, temos que respeitar todas as autoridades, temos que aceitar a condição de vida que foi imposta para nós. Aqueles que acham que são dono do mundo, que são dono da matéria, estão profundamente enganados. É uma ilusão essa de achar que nós temos que ser ricos para ser felizes. Pura ilusão. Nós somos espíritos. A nossa felicidade é o reconhecimento da grandeza que somos. Nós temos que entender o objetivo pelo qual estamos encarnados. Nós temos que entender que nós somos um missionário de Deus, que estamos numa escola de anjo, e que sobre o comando de Jesus, todos nós sairemos um dia da terra, um espírito superior, e essa conquista sempre será feita através do amor, porque a doutrina espírita nos mostra que na condução desses seres vivos, que nos constitui o veículo de expressão, eles só recebem o amor. Quando nós expressarmos o amor, essa célula se engrandece, tem a evolução máxima, nos dará a saúde máxima e nós estaremos livres das doenças. Quando, pelo contrário, nós agirmos no mal, nas expressões ácidas, nas expressões da revolta, da inconformação, da maldade, do ódio, esses seres não o recebem e nós teremos um corpo mental doentio ou um corpo físico. Então, estar bem, estar feliz, é reconhecer a grandeza que somos. Nenhum de nós tem motivo para estar em depressão, para achar que é um excluído, que é um sofredor. Se nós basearmos na ciência, não tem ninguém que é melhor do que nós. Nós temos que sentir felicidades na residência que nós estivermos vivenciando, e jamais querermos a residência de outro ou a posição de outro irmão, porque nós somos espíritos. Sem uma compreensão clara e precisa desses ensinamentos espírita, nós não aceitaremos a vida e vamos querer fugir da vida, vamos querer buscar os tóxicos que nos autodestrói, que nos coloca na prisão, que nos tira da família, que nos coloca na sarjeta da rua, que nos incompatibiliza com a sociedade. Então entendamos que ninguém está perdendo tempo, que nós temos um futuro glorioso e que um dia todos nós seremos um espírito superior. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.